Se você está pretendendo fazer o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral, você está optando pela melhor carreira do Poder Judiciário, sem a menor sombra de dúvidas, e vale muito a pena investir nisso, ok? Bom, esse canal não foi criado para o público dos concurseiros, né? Mas para quem vai atuar nas eleições de 2024, como já expliquei em diversos outros vídeos que você vai encontrar aqui. Mas eu vou abrir um parênteses para falar do trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral para quem pretende ocupar um cargo público nesse setor do judiciário, do Poder Judiciário da União, da Justiça Especializada da União, como eu, que sou um analista judiciário da área judiciária, aprovado em concurso público de 2005. Ok. Muito bem. Então eu vou falar nesse vídeo, vou ressaltar que esse vídeo não é apenas para o público que deseja participar do concurso, mas é também para o público para o qual ele foi projetado. Afinal, interessa a quem vai disputar eleições conhecer o trabalho de quem está do outro lado do balcão, administrando o processo eleitoral e ajudando os juízes a julgarem suas demandas. O que eu vou fazer aqui é, digamos, abrir as portas do estado profundo, do Deep State, para vocês verem que não tem ninguém trabalhando em salas secretas e que todo o nosso trabalho, nossa remuneração, etc., é transparente. Basta você pesquisar nas páginas corretas, ok? Tem tudo lá, inclusive os contratos que são feitos para gastar o seu dinheiro, nobre contribuinte. Por falar em sala secreta, trabalhos secretos, bem que eu gostaria de fazê-los, já que eu gosto de assistir a filmes e assistir filmes e ler livros que retratam os serviços secretos, mas até hoje eu não encontrei um departamento desse tipo na Justiça Eleitoral, porque simplesmente ele não existe. Enfim, se depender de nós, a democracia não vai morrer na escuridão, parafraseando uma frase muito repetida nos Estados Unidos, e que é inclusive o lema do jornal Washington Post. Para saber o que faz um servidor da Justiça Eleitoral, você primeiro precisa distinguir três coisas. Primeiro, esse servidor está lotado na primeira instância da Justiça Eleitoral, ou seja, no cartório ou uma zona eleitoral, ou ele está lotado numa das instâncias superiores de um dos 27 tribunais regionais eleitorais, bem como no Tribunal Superior Eleitoral. A segunda distinção que você precisa fazer é saber se esse servidor é da área judiciária, da área administrativa ou da área de apoio especializado. Terceira coisa que você precisa distinguir muito bem: o trabalho do técnico e do analista. O técnico judiciário é recrutado entre pessoas que têm, no mínimo, o ensino médio. O analista judiciário é recrutado entre pessoas que obrigatoriamente deve ter um diploma de curso superior. Na prática, eles executam mais ou menos as mesmas tarefas, né? Embora a remuneração seja bem desigual, infelizmente. Mas, inclusive, um técnico pode assumir um cargo comissionado de alta gestão na cúpula. Então vamos lá, vamos falar mais sobre a primeira distinção. O servidor que trabalha nas secretarias dos tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral vão encontrar um ambiente com elevado nível de especialização de tarefas. Já o servidor das zonas eleitorais vai trabalhar com baixo nível, um grau baixo de especialização de tarefas. Isso significa que ele vai fazer de tudo um pouco. Eu trabalho em zona eleitoral, é claro. E claro, como é grande e variada a variedade de tarefas de que eu sou incumbido, eu me sinto confortável de trabalhar com algumas, mas não com outras. São os ossos do ofício, né? Não os ócios do ofício, como alguns nos julgam, né? Servidores ociosos.
Eu sou um funcionário no nível da rua, entre aspas. Abra-se aspas para essa expressão. Funcionário no nível da rua. Street Level Bureaucrat. Essa é uma classificação de servidores públicos de um autor americano que aparece muito nos manuais de políticas públicas. E, de fato, muitas das tarefas que fazemos é na rua mesmo, como a fiscalização de propaganda eleitoral, o cumprimento de mandados. Não temos oficiais de justiça. Vistorias em locais de votação e coleta de informações para alimentar os sistemas informatizados de prestação de contas. Muito bem. A gente também, que está nessa posição, está mais próximo das pessoas que são os destinatários de nosso serviço. Eu mesmo já devo ter literalmente pegado em mais mãos de eleitores que um político com vasto currículo de campanhas eleitorais. Então, numa zona eleitoral, você vai atender eleitores no balcão, quando for necessário e grande a demanda. Essa é uma das tarefas mais simples que você vai executar. Você vai coletar os dados biométricos dele durante o atendimento, vai emitir o título de eleitor, mas vai fazer muitos trabalhos internos também, trabalhos administrativos internos, administrativos e judiciários. Você vai executar tarefas administrativas como selecionar e convocar mesários, planejar e executar a logística da eleição, das eleições, definindo onde vão funcionar as sessões eleitorais, como será feita a rota de distribuição das urnas eletrônicas. Você vai preparar os computadores, nosso parque computacional, para receber os sistemas que vão ser usados nas eleições. Tudo isso são tarefas administrativas. Mas internamente também você trabalhará com o cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral é um dos cadastros públicos mais importantes desse país. A manutenção dele é constante, né? E mesmo em anos não eleitorais. Você terá de registrar suspensões de direitos políticos e de inelegibilidades para eleitores que sofreram condenação criminal, por exemplo, a partir de informações fornecidas pela Justiça Comum. Você vai cancelar títulos de eleitor de pessoas falecidas a partir de informações recebidas dos cartórios de registro civil. Mas, além do trabalho administrativo, você vai fazer o trabalho propriamente judiciário. Nessa área, você vai autuar processos do sistema digital, conferir os documentos que vão ali, vai dar andamento nesses processos judiciários, vai inserir informações importantes para que os juízes possam julgar os casos, vai inserir certidões, vai conferir, vai fazer informações, redigir relatórios, vai intimar pessoas interessadas, vai fazer a interlocução com o Ministério Público e vai fazer trabalhos mais complexos, por exemplo, de redação de despachos de sentenças. Enfim, você vai ser um ghostwriter para os magistrados. É interessante esse trabalho. Mas imagine bem, num país com mais de 70 milhões de processos tramitando e mais ou menos 20 mil juízes, o trabalho judiciário com razoável tempo de duração, como manda nossa Constituição Federal, seria humanamente impossível sem o apoio dos relatórios e minutas de quem assessora os juízes. Não é verdade? Além disso, você vai analisar prestações de contas, vai fazer um trabalho semelhante ao de um auditor. Agora, voltando à parte administrativa, você vai também gerenciar listas de filiados e fazer a interlocução com os dirigentes partidários locais. Os cartórios contam com apenas duas funções comissionadas, duas apenas: a de chefia e a de assistência judiciária. Assistência propriamente judiciária, um servidor destacado ali para estar tocando os processos e
fazendo as minutas de despacho de sentenças. Muito bem. O corpo de servidores de um tribunal compõe aquilo que nós chamamos de secretaria, assim como o corpo de servidores de uma zona eleitoral compõe o quadro de um cartório eleitoral. Agora nós vamos para a segunda instância, onde ficam as secretarias. As secretarias são muito mais departamentalizadas, em funções específicas. Nelas é muito visível o que os autores de direito administrativo chamam de desconcentração dos serviços públicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para organogramas do TRE de Minas Gerais, como exemplo, bem como para o organograma do Tribunal Superior Eleitoral. Na cúpula da secretaria, que é uma organização hierárquica, está a diretoria geral, o que seria o CEO, né, das corporações. Abaixo delas, abaixo da direção geral, estão as secretarias diversas. A Secretaria de Gestão, Secretaria de Gestão de Pessoas, por exemplo, que corresponde ao RH, a Diretoria de Recursos Humanos das empresas. Você tem uma secretaria voltada para a gestão de processos judiciais. Você tem uma secretaria administrativa que cuida do gerenciamento dos recursos materiais, recursos físicos do tribunal e das zonas eleitorais. Você tem uma secretaria de serviços que cuida de manter o funcionamento da estrutura física dos tribunais, gerindo a manutenção dos prédios, por exemplo. Você tem uma secretaria de orçamento e finanças, que é a tesouraria, né? É a tesouraria do tribunal. E tem uma secretaria de auditoria interna, que faz o controle dos gastos, do orçamento, dos pagamentos, etc. As secretarias se subdividem em coordenadorias e estas em seções. Quanto mais você desce no grau hierárquico do organograma, maior o nível de especialização das atividades. Assim, por exemplo, na Secretaria Administrativa, você vai ter uma coordenadoria de patrimônio, e dentro dela uma seção de gestão de material permanente e outra de gestão de material de consumo. Toda secretaria, toda coordenadoria e toda seção é liderada por um servidor que exerce a função de direção ou chefia, e com um substituto eventual, obrigatório. São funções ou cargos comissionados. E quem está lá, para quem entende o que quer dizer cargo ou função comissionada, pode ser nomeado ou exonerado livremente pelo superior hierárquico, conforme o princípio da confiança. Você pode perguntar, até agora você falou apenas de funções e cargos em comissão, com funções de direção e chefia. Mas e quanto aos cargos comissionados, os cargos comissionados de assessoria? Bom, eles existem e estão distribuídos por diversos setores das secretarias. Por exemplo, o presidente do tribunal, que é um dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que vem trabalhar por um biênio ou dois, mas ele só tem a presidência por um biênio, né? Ele geralmente chega como vice-presidente e corregedor e depois passa a presidência 2 anos como vice-presidente, 2 anos como presidente. E ele tem uma assessoria, né? Várias pessoas com cargos ou funções comissionadas de assessoria. Assessorias jurídicas, de natureza jurídica, e assessorias de natureza administrativa. O mesmo acontece com o diretor-geral dos tribunais regionais eleitorais. As assessorias mais nobres, digamos assim, são as dos gabinetes dos juízes membros, né? E esses aí estão no topo da nossa cadeia alimentar, do topo da cadeia alimentar de nosso organograma. Por fim, não posso deixar de mencionar que, não vinculada à diretoria geral dos tribunais, está a Corregedoria Eleitoral, que é o órgão responsável por fiscalizar os trabalhos, fazer inspeções
e tramitar processos administrativos contra eventuais irregularidades cometidas por servidores. Falei de tudo sobre os tribunais? Não. Eu deixei por último para falar de um setor que é responsável por atividades meio e fim ao mesmo tempo, são atividades meio e fim ao mesmo tempo, e que nesse século XXI desempenham uma importância crucial para o judiciário, que é o E aqui eu estou falando do magnífico trabalho de modernização tecnológica dos processos de trabalho do Poder Judiciário. Obviamente, eu me refiro à Secretaria de Tecnologia de Informação, antigamente chamada de Secretaria de Informática. Nosso trabalho tem sido imensamente facilitado pelo que, pelo que fazem esse pessoal especializado, com a informatização de tudo o que fazemos, principalmente com o processo judicial eletrônico, que vem contribuindo muito para que os processos tenham, de fato, a duração razoável que a sociedade espera que eles tenham. É uma secretaria muito dinâmica e muito correta e segura. Prevejo que num futuro não muito longínquo, nosso pessoal competentíssimo e de uma honestidade a toda prova da área de TI vai preparar a inteligência artificial para nos substituir. Aguardamos ansiosamente. Isso é um bravata, é claro. O trabalho humano nunca deixará de ser necessário. Só vai mudar radicalmente. Bom, esclarecida a diferença entre trabalhar em cartório eleitoral ou na secretaria de um tribunal, nós vamos à diferença entre a área judiciária e a área administrativa ou área de apoio especializado. Na área judiciária, há os cargos de analista judiciário, área judiciária, que exige formação em direito, e o cargo de técnico judiciária, área judiciária, para uma pessoa com, no mínimo, ensino médio completo. Na área administrativa, há os cargos de analista judiciário, área administrativa, para pessoas com formação em administração, e de técnico judiciário, área judiciária, para aqueles que têm, no mínimo, o ensino médio completo. Bom, na primeira instância, nas zonas eleitorais, nos cartórios eleitorais, só existem cargos de analista judiciário e de técnico judiciário, área judiciária. Os cargos de analista ou técnico judiciário, área administrativa ou área de apoio especializado são reservados apenas para secretarias dos tribunais. Geralmente lá eles vão ser lotados em algumas secretarias específicas, como a própria Secretaria de Administração, a Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Esse trabalho de gestão de pessoas é um trabalho eminentemente de administradores, né? São eles que o fazem melhor. Embora precise também do pessoal, precise-se, ou seja, preciso que lá também trabalhe pessoas com competências de tecnologia, e aí vão ter lá pessoas de apoio especializados na área de informática, vai precisar de pessoas também com formação em direito, porque tem muitas questões jurídicas envolvidas na administração de pessoas, que é a mais dura das administrações e que na qual há um certo, talvez um paradoxo aí para quem não conhece a administração pública, é que em toda secretaria de tribunal se destina mais pessoas para cuidar dos próprios servidores do que da atividade fim do tribunal. Mas isso são contingências aí da nossa administração pública e eu não vou entrar em detalhes sobre o direito administrativo, se isso está correto, se não está, mas é a realidade. Tem mais pessoas para cuidar de pessoas do que pessoas para cuidar do trabalho fim, do nosso trabalho fim, que é a administração das eleições e o julgamento das demandas, dos conflitos que surgem em torno das eleições. Vamos em frente. Os analistas judiciários, área judiciária,
vão trabalhar preferencialmente com processos judiciais e vão trabalhar numa atividade meio do tribunal. Podem trabalhar numa atividade meio ou numa atividade fim do tribunal. Bom, agora nós chegamos aos analistas judiciários, área de apoio especializado. Você tem a área de apoio especializado de tecnologia da informação, área de apoio especializado de psicologia, área de apoio especializado de medicina, área de apoio especializado de contabilidade, dentre inúmeras outras, né? Segurança judiciária, né? Que seria equivalente a uma polícia judiciária, mas a gente não tem uma polícia judiciária exatamente. Nós temos servidores que são destacados para os serviços de segurança. Esses só trabalham na segunda instância ou lá no TSE. Bom, o último concurso unificado abriu vagas também para pedagogia, para história, odontologia, engenharias elétrica, mecânica e civil, dentre outras. Para cada área especializada, exige-se a formação superior na graduação específica, óbvio. É importante saber que o número de vagas para apoio especializado é muito reduzido, exceto na área de tecnologia da informação e de administração. Mas a administração não é exatamente apoio especializado, porque é a área administrativa, né? São 3 áreas: área judiciária, área administrativa, área de apoio especializado, ok? Não há necessidade de encher os tribunais de médicos, por exemplo, que fazem ali basicamente a função de avaliar pedidos de licença médica ou de aposentadoria por invalidez. Ou para que encher os tribunais de engenheiros civis, que vão cuidar dos prédios da Justiça Eleitoral? Bom, eu vou encerrar por aqui essa aula. Na próxima aula, no próximo vídeo, ainda falando sobre esse tema, o que faz o servidor da Justiça Eleitoral, querendo chamar a atenção aí dos concurseiros, mas também falando para o nosso público-alvo, que é o das pessoas que vão trabalhar nas eleições de 2024. Na próxima aula eu vou falar um pouco dos direitos e deveres dos servidores, que estão quase todos previstos na lei que estabelece o regime jurídico único dos servidores da União. Um servidor da Justiça Eleitoral, não custa lembrar, é um servidor federal. Eu vou falar de alguns benefícios e vou comentar também sobre o interessante aspecto da sazonalidade do trabalho do servidor da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual eu disse no início da aula que é um dos ramos é o ramo mais interessante do Poder Judiciário para se trabalhar. Vou falar da possibilidade de trabalho remoto e trabalho híbrido. Vou comentar um pouco também sobre a posição sociológica de um servidor do Judiciário da União, de sua importância como membro da burocracia racional legal, como diria Max Weber. É isso mesmo, você vai ser um burocrata, mas um burocrata no bom sentido da palavra burocrata, né? Como burocratas são os diplomatas, como burocratas são os economistas do Ministério da Fazenda, ou os servidores de qualquer setor do Poder Executivo. Ou se preferir, não quiser ser chamado de burocrata, você vai ser um agente administrativo, para usar a linguagem do direito administrativo. Então, na terça-feira, hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, eu tenho o compromisso de postar um vídeo todas as segundas-feiras, mas no máximo até a quarta-feira eu vou postar um vídeo continuando este aqui, sobre o mesmo tema. Se você chegou a esse vídeo, a esse canal, através desse vídeo pela primeira vez, eu peço a gentileza aí de se inscrever, de ativar o sinal de notificações, peço que comente, que mande e-mail, né? E o mais importante é isso que eu gostaria que ocorresse nesse canal, ainda não está ocorrendo. Ele ainda é um canal rodoviário em que as pessoas passam, simplesmente não voltam, e eu queria transformar esse canal de canal rodoviária num canal sala de aula, digamos. Muito obrigado.